O Brasil Nação de hoje volta a falar de um assunto muito delicado para o mundo. O radicalismo que divide, confunde e impede a conciliação e a paz entre os povos de Israel e da Palestina. Nos últimos confrontos com israelenses, mais de 5.000 palestinos foram feridos e mais de 1.000 foram mortos. Entre as vítimas, muitas crianças, mulheres e idosos. Trata-se de um conflito que parece estar cada vez mais longe de se chegar a um acordo. Há poucas semanas, o Brasil Nação tratou deste tema, ouvindo o lado palestino do conflito. Hoje, nós voltamos ao tema para ouvir a versão israelense. Qual é a raiz deste conflito? Quais caminhos devem ser percorridos pelos dois lados do conflito para uma solução, para que haja paz? O que o Brasil pode fazer para ajudar nesta situação? No programa de hoje, nós vamos conhecer também um pouco mais sobre o povo israelense. Para participar deste programa, o Brasil Nação conta hoje com as presenças de Celso Garbarzi, ex-diretor da Anistia Internacional e da organização B'Tselem. Participa também José Henrique de Faria, ele é professor titular da FAI, Centro Universitário, pesquisador do CNPq e é ex-reitor da Universidade Federal do Paraná. Também conosco Antônio Carlos Coelho, ele é presidente do Centro Cultural Brasil-Israel. E Isaac Kubrick, diretor cultural do Centro de Letras do Paraná, primeiro secretário da B'nai Brit, uma instituição com mais de 150 anos que luta pelos direitos humanos de todas as etnias, e ele é também ex-presidente do Rotary Club de Curitiba Santa Felicidade. O Brasil Nação é transmitido pela TV Cidade Livre de Brasília, pela Rádio Paraná Educativa AM630 e também pela Sky no canal 115. O programa é gravado, por essa razão você não pode participar, mas mande o seu comentário, as suas sugestões, críticas para o nosso endereço eletrônico, que está aí na sua tela. Olá, sejam bem-vindos. Muito obrigada pela presença aqui no programa. Começar até para o pessoal de casa entender a raiz desse conflito, onde ele inicia. Professor. Bom, vamos começar lá no início do século XX, quando o Império Otomano se estendia por toda aquela região do Oriente Médio. E os países que hoje existem lá estavam sob o domínio do Império Otomano. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra entrou naquela região que se chamava Palestina, não é? A Primeira Guerra. Como acabou a Primeira Guerra. Não é? E estabeleceu ali o protetorado britânico, que se estendia em áreas maiores do que hoje seria o atual território de Israel e da chamada Autoridade Palestina. De 1917 até 1948, os ingleses permaneceram lá. Quem eram os palestinos? Os palestinos eram aqueles que habitavam a região. Era palestino árabe, era palestino judeu, era palestino cristão. Quem habitava na Palestina, naquela região chamada de Palestina, a partir do Império Romano para o Império Bizantino, que foi atribuído um nome àquela Geograficamente região. Abordava que países? Abordava o que atualmente é o Estado de Israel e talvez mais um pouquinho, parte da Cisjordânia ali, parte de Gaza. Aquela região era chamada de Palestina desde o tempo dos romanos, porque foi uma forma que os romanos usaram para, talvez até para humilhar o povo que morava ali, trazendo um nome semelhante ao dos filisteus, que eram aqueles povos do mar que invadiram as costas de Israel. E eles viviam na faixa de Gaza na época? Viviam na faixa de Gaza. O que significa Palestina? Vem de Filistim, dos filisteus. Que habitavam ali, que não eram povos árabes, esses filisteus. Eram povos possivelmente de origem indo-ariana, povos que vieram ali, vinham do mar, possivelmente da região do mar Egeu, coisa assim. Não se sabe então, bem até então, palestinos árabes e palestinos judeus conviviam em paz naquela região. Até 1948, não é? E era palestino quem habitava naquela região. Não existia uma nacionalidade palestina. Quem habitava aquela região era palestino, estava sob o protetorado inglês.
Depois dos anos 20, mais intensamente, começou um retorno mais intenso da população judaica para encontrar já com aquela população judaica que já existia na região e que nunca saiu dali e que sempre alternava em termos de volume. E dividindo o espaço com aquela população árabe que existia ali, tá? Judeus e árabes que já estavam fixados ali, vieram outros judeus e foram se fixando e comprando áreas e criando os primeiros kibbutzim, antes mesmo da criação do Estado de Israel, fundando o hospital, fundando a universidade. Não existia ainda o Estado de Israel. E havia uma briga da parte dos judeus, principalmente, para a criação do Estado judaico. Nesse tempo já havia alguns conflitos com a população árabe, mas principalmente com os britânicos que estavam ali dentro e que não se retiravam dali. Bom, em 48 acabou a guerra, houve uma sensibilização do mundo para a questão dos judeus mortos durante o regime nazista, no Holocausto, e houve um progresso grande para a criação do Estado de Israel. Ao mesmo tempo, também a Inglaterra não tinha mais como se sustentar ali naquela região. E acreditava a Inglaterra que, deixando a Jordânia como um baluarte britânico ali, ela não precisaria mais ficar na região. Tá? Bom, os ingleses saem em 48, mas em 47, em novembro de 47, são divididas, o território é dividido. Parte para árabes, que não se chamavam palestinos, e parte para judeus, que não se chamavam palestinos, mas que seriam tão palestinos até aquela data ali, para a criação de 2 estados. Os estados árabes sugeriram aos árabes que estavam dentro do território que se retirassem, porque eles iriam invadir aquele território e jogar os judeus no mar e não permitir a criação do Estado de Israel. Com isso, não foi fundado um Estado palestino e foi fundado o Estado de Israel. Ali nós tivemos o primeiro grande conflito de 48. Passado esse conflito, Israel estabelece as suas fronteiras são aceitas internacionalmente e estabelece uma região que fica Gaza para o Egito e a Cisjordânia para a Jordânia. Então, esses 2 países é que tinham o domínio do que hoje seria a faixa de Gaza, o que é a faixa de Gaza e o que hoje é a Cisjordânia. Vieram outros conflitos. Em 56, alguns países árabes voltaram a invadir Israel, tá? Na época do conflito do Suez. Israel consegue se livrar dessas invasões. Há mais um em 67. Aí Israel se vê obrigado a ocupar algumas regiões, que é Gaza e a Golã e a Cisjordânia, como forma de garantir a sua proteção, né, territorial, e de garantir a invasão dos países árabes. Bom, isso em 67. Em 73 nós temos a guerra de Yom Kippur. Estados árabes novamente invadem Israel. Israel se vê muito mal com isso. Foram uns dias terríveis para a população israelense, mas finalmente conseguem reverter a situação e voltar, que poderia ser feita uma nacionalidade, se criar uma nacionalidade palestina, né? Com uma criação de bandeira, com uma criação de um povo palestino que até então não existia como um povo. Quem lidera isso é Yasser Arafat. Então, Yasser Arafat ganha esse carisma, ganha essa liderança muito grande, porque foi ele o pai desse povo palestino que nasce como palestino em 67. Eram aqueles árabes que já estavam ali, famílias árabes que já estavam fixadas ali. Bom, só voltando um pouquinho para a gente